Jordan. Música, e êxtase como a música captura em nossa imaginação. Nichan 780.13 J 86M.PC 1998 Autor, Jordan, Robert, 1950 Título, Música, Cérebro e êxtase, como KBJ e TV. Sumário. Agradecimentos. 9 Introdução. 11.1, do som. 19.2, ao tom. 54.3, a melodia. 88.4, a harmonia. 128.5, ao ritmo. 164.6, a composição. 206.7, ao desempenho. 255.8, a escuta. 303.9, a compreensão, contrabarra. 342.10, ao êxtase. 379 Glossário. 419. NUTS. 427. Referências bibliográficas. 433. Introdução. E noite e a caverna desocupada está escura, fria e silenciosa. Uns poucos animais chegaram antes dos outros, cruzando o imenso espaço sob a cobertura da caverna, 30 metros acima. De vez em quando, um grito ecoa através da câmara e a agitação aumenta. E então, de repente, entra pesadamente uma manada de 2.000 animais. A espécie é altamente preocupada com questões territoriais e cada animal busca a posição a que tem direito na caverna. Os de status mais elevado instalam-se mais para dentro, outros se retiram para cantos mais sujos, perto da entrada. Lá fora, eles arrulhavam e alisavam, dominavam e submetiam, mas agora tudo isso cessou. É hora de se aninhar. Nas profundezas do cérebro, estruturas antigas como brontossauros anunciam: é seguro aqui. Você pode relaxar, mas não durma, porque algo está prestes a acontecer. A velocidade do pulso se reduz, a pressão sanguínea cai, a respiração torna-se mais leve. Os visitantes da caverna são uma espécie de usuários de utensílios. Quando um grupo de mais 100 entra indivíduos com coloração característica, preto e branco, eles carregam caixas de madeira de formas estranhas e tubos de metal para a parte da frente do compartimento, onde se sentam juntos. De repente, o macho dominante entra pavoneando-se, sobe até uma posição mais elevada que a de todos os outros e realiza uma exibição triunfal. Sua chegada é saudada com muitos assovios e estardalhaço. 11. Depois, silêncio. Em 2.000 cérebros, os lobos frontais assumem o comando, não deve haver nenhuma tosse, nenhuma cusparada, nenhum bocejo alto e, consequentemente, nenhuma vocalização, luta ou acasalamento. A caverna fica escura, os músculos relaxam, os receptores do toque se aquietam e grande parte do cérebro cochila. Mas, no córtex auditivo desses 2.000 cérebros, a atividade neural espontânea cresceu sinal de aumento de expectativa. Quando o macho dominante começa bruscamente uma apurada exibição, balançando os membros dianteiros para a frente e para trás, as células nervosas se acendem, em cascatas. Começou. Som. Glorioso som. Som de um tipo pouco encontrado fora da caverna, cada tom um coro em si, puro e duradouro. Os padrões se elevam e giram pelo ar, depois dobram-se para dentro de si mesmos e se dissolvem, enquanto desenhos ainda mais grandiosos sobem até grandes alturas. Uma muralha de uma centena de sons se lança em direção a ouvidos ansiosos, ricocheteando através da cobertura da caverna, mais abafada por 150 toneladas de carne, abaixo. Com o acréscimo de minúsculos ecos, os tons caem feito chuva em cima da audiência, partindo de todos os lados, canalizando-se para dentro dos ouvidos, recuando do ar vibrante para membranas trêmulas, osso oscilante, fluido pulsante, descargas eletroquímicas a jorrarem como fonte na direção de um cérebro expectante.
Alguns animais ficam estupidificados, uns poucos chegaram a dormir. Muitos, secretamente, vocalizam, em comunicação consigo mesmos. Mas a maioria é subjugada pelo som. De início, ele transmite um prazer circunspecto. Depois, delícia. Depois, espanto. Depois, entusiasmo. Porque alguma coisa surge dos padrões, algo entre os tons, não ouvido, mas tão substancial quanto qualquer som. As vozes se arremessam juntas, tons graves elevam-se acima de uma onda furiosa de agudos, o som baixa seus chifres e ataca. Lá dentro, profundamente, há um aperto, uma sensação de estar à beira de alguma coisa, de libertação do peso da gravidade. Êxtase. Êxtasis. Ex no sentido de do lado de fora, esteiças significando em pé. Sons que deixam a pessoa em pé do lado de fora de si mesma. 12. R. Sons como os que levaram Ulisses até o rochedo das sereias. Sons cuja potência está além do prazer e até mesmo além da beleza. Sons revelando-nos verdades que sempre soubemos, mas não somos capazes de descrever, quando o último eco desaparece. Mas como? Como pode a música fazer sentido para um ouvido e um cérebro que se desenvolveram com a finalidade de detectar o leão que se aproxima, ou rastrear a gazela desprevenida? O sentido da audição tem 300 milhões de anos. Música complexa existe apenas há 1/100 de milésimo desse período. O que nossos cérebros aprenderam a fazer para si mesmos, em tempo tão curto. O que torna belo o gemido distante de um oboé. Porque um acorde é feliz, outro triste, outro angustiado. Como podem sons que são um banquete para alguns ouvidos serem uma refeição enjoativa para outros? Porque alguns indivíduos são devastados pela música, enquanto outros permanecem indiferentes. E como é que, de bilhões de cérebros que já conheceram e apreciaram música, apenas um punhado foi capaz de inventar a música do êxtase? Não se pode dizer que estas perguntas sejam novas. Nós as encontramos em Platão, Kant, Nietzsche. Mas foi apenas por volta do século passado que os cientistas levaram a música para seus laboratórios. Primeiro, veio a acústica, ciência do som em si, depois, a psicoacústica, o estudo de como as mentes percebem o som, e depois, a psicoacústica musical, uma disciplina ampla, que examina todos os aspectos da percepção e do desempenho musicais. Paralelamente, a ciência do cérebro foi avançando lentamente, a tartaruga do biólogo colocada em competição com a lebre do psicólogo. Lentamente, com relutância, um nó de bilhões de células nervosas foi revelando alguns dos seus segredos. Hoje, os cientistas podem observar como um ouvido dança em compasso com uma valsa e a maneira como partes do córtex cerebral acendem-se, quando Mozart circula em torno. Em 10 capítulos, nos aventuraremos a abordar desde o ar trêmulo até a consciência vibrante. Nossa viagem começa silenciosamente na verdade, sem o menor som nas lamacentas profundezas dos mares jurássicos. E termina nas profundezas igualmente. 13. Lamacentas da filosofia moderna. O que há entre uma coisa e outra é infalivelmente fascinante. Começamos com 2 capítulos de antecedentes, mostrando como as características do som musical e da escuta musical limitam aquilo que a música pode tornar-se. Depois, vem 3 capítulos sobre a maneira como esses sons se combinam, nos artifícios básicos que permitem a melodia, harmonia e ritmo fazerem sua mágica, e demonstraremos como esses dispositivos surgem das propriedades do cérebro humano. Feito isso, os 3 capítulos seguintes podem voltar-se para a maneira como o cérebro, enquanto compõe, executa e escuta música, vai congregando os dispositivos musicais em amplas hierarquias de som.
E só então, nos 2 últimos capítulos, poderemos ocupar-nos das perguntas que mais nos ocorrem: como pode a música tomar conta de nós, abalar-nos até o mais fundo do nosso ser e, de alguma forma, falar-nos como as palavras não são capazes de fazer? Inevitavelmente, surge a pergunta: quem, ou o que se emociona com esses sons? Há mais em jogo do que uma bonita melodia. Repetidas vezes, terão de ser abordadas questões candentes, tanto em torno da musicologia quanto da neurociência, questões que começam a fazer surgir uma nova concepção da mente humana. Começaremos